sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Miau. Eu sou Bruna Santos e antes de começar eu tenho um pedido. Rapidinho. Se inscreve no canal e segue o Pod Miau no Instagram, no Spotify e no Deezer. Cada curtida, visualização e inscrição faz diferença de verdade, porque parte da nossa renda vai ser usada para castrar e ajudar animais em adoção. Então bora fazer esse conteúdo chegar mais longe? Hoje o Pod Miau recebe 2 profissionais que atuam em frentes diferentes, mas igualmente fundamentais para a saúde dos animais e da população. De um lado, a doutora Alice Gonçalves, médica veterinária com quase 40 anos de experiência clínica e forte atuação na saúde pública. Do outro lado, Joaquim de Melo Marinho Neto, enfermeiro e gerente da Célula de Vigilância Ambiental e Riscos Biológicos de Fortaleza. Sejam muito bem-vindos. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. A gente que agradece. Antes da gente mergulhar nas atuações profissionais de vocês, eu queria ouvir algo mais pessoal. Como começou a relação de vocês com a causa animal? Pode ser a doutora Alice? Tá. Por favor. Tá. Então, a minha relação com a causa animal é a minha vida inteira, porque eu sou veterinária há vários anos. Então, desde que eu tenho minha formação de profissional de veterinária, que eu tenho um elo muito bom com a causa animal. Respeito bastante. Qual foi o animal ou o momento que despertou a vontade de trabalhar assim, com a saúde dos animais em si? Tá. Minha ligação com o pet, com os cães de companhia, ajudando, às vezes, os animais sempre assim que têm necessidade na minha orientação clínica. Sim. É esse o meu elo que eu tenho com os animais. Então, né? Desde criança, a Alice criança já tinha essa vontade de se despertar, sim. Trabalhar com animais. Isso. Não só com animais de pequenos, animais de grande porte também, sim. Porque meu avô tinha uma fazenda, então eu sempre gostei dessa parte. E quando eu iniciei a minha formação foi em grandes animais. Depois foi que eu despertei para pequenos animais. Então foi dessa memória lá atrás, afetiva da fazenda do avô. Do avô que eu me situei, que eu me enquadrei com clínica veterinária. Que maravilha. Uhum. E o doutor Joaquim? A minha história com animais é um pouco interessante, porque o meu pai era engenheiro agrônomo. Sim. E ele era engenheiro no Piauí. E ele sempre me levava para os projetos e era muito com ovino e caprino. Isso. E aí a gente tinha aquele jipe, né, da Emater, do Piauí, e eu sempre ia para os projetos de ovino e caprino. E na minha casa sempre teve cavalo, cachorro, pato, papagaio. Então era uma coisa que a gente, desde criança, aprendeu a gostar. Olha que maravilha, né? Esse contato, né? Não só com o cachorro e gato, mas no geral. No geral, exatamente. E por coincidência os dois, né? Os dois tiveram esse contato. Que legal. Isso. Teve algum animal que influenciou a vida de vocês, assim, na carreira, que mudou mesmo a vida de vocês? Tá. Na verdade, eu tive uma cadela de estimação. Sim. Eu já era formada e ela durou 15 anos. 15 anos. Se chamava Mini. E daí, no meu início da minha formação, eu adotei essa cadelinha. E daí foi meu pet de estimação. Mas os outros também passaram por mim, por tempos, tá entendendo? Mas ela acompanhou toda a formação. Ela acompanhou toda a minha formação. Foi 15 anos, então foi muito tempo, né? Muitas memórias. Muitas memórias. Só não tenho memória boa, porque ela partiu, né? Lógico. Infelizmente, mas fez parte, né, da minha vida. 15 anos, Foram 15 anos de afeição a ela. Que maravilha. Uhum. É algum momento especial com a Mini? Sim, vários momentos especiais. Ela era uma cadela assim, muito apegada a mim, então ela não permitia que ninguém entrasse no meu quarto, no meu ambiente, se ela não deixasse. Então ela era meu cãozinho de guarda, apesar de ser um cão pequeno, mas era meu cão de guarda mesmo, tá entendendo? Então eu tenho uma afeição muito grande assim, de lembrança, de recordação pelo tempo que ela passou comigo. Que lindo. Uhum. Fica a memória mesmo. Fica a memória, exatamente. E o doutor Joaquim? Foram vários cães que eu já tive. Eu comecei com a cadelinha por nome Xuxa, e aí me acompanhou pela juventude toda, né? Ali até com pré-adolescência. Depois teve um pinche. A Xuxa era SRD, né? Sim. Que a gente ganhou, foi adotada. E aí o pinche foi por nome Madruga.
E era bem nervoso ele. Não Ele tem era, como o Pinche não ser. era muito nervoso. Só artista. E o Billy, que foi também um SRD, que também durou 20 anos, viu, doutora? 20 anos. 20 anos. 20 Conseguiu anos. esse marco. Muito bem cuidado. E foi atendido, inclusive, na UES, no finalzinho da vida dele. Tirou a próstata, né? Fez a castração nos estudantes da UES. Foi muito bom, muito bem assistido lá. Olha que Perfeito, interessante. muito interessante. É bom a gente ressaltar também os termos, né? Tipo, SRD. Tem gente que não Isso. sabe, né? Que é sem raça definida. Sem né? raça definida, né? isso, Exatamente. então. Que daqui a pouco, acho que já deve ter no dicionário SRD, que Sim. o nome da raça é SRD. Perfeito. Uhum. Bastante, né? Bastante. E eles hoje em dia estão dominando aí as casas. Isso. Mais do que os Exatamente. de raça E definida. são altamente inteligentes. Sim. Muito inteligentes. A genética deles supera, às vezes, muito Um de mais raça. um de raça. Olha que E interessante. resistente Exatamente. a doenças, né, E doutora? Pela pronto. questão do choque híbrido, né? Ali Isso, do exatamente. sangue dele, que é bem heterogêneo, né? Isso, característica. Ele... São animais bem mais resistentes, com a rústicos, imunidade muito boa. Interessante. É. Bem interessante. Aqui vai uma pergunta especial para a doutora Alice aqui. Doutora, como surgiu o seu interesse pela veterinária, o que mantém clinicando até hoje, assim, na área? Tá, então, como eu falei no início, desde pessoas, quando eu me entendi que ia ser profissional da medicina, Sim. eu tive interesse pela parte animal. Então, o que me mantém hoje é ajudar os animais. Eu tive uma clínica minha autônoma, particular, durante 33 anos, e depois resolvi entrar no serviço público. E eu acho que é o momento que eu tenho de transformar o que eu tinha na minha clínica para a saúde pública. Então, hoje eu me identifico muito, muito bem com a saúde pública, com a saúde do animal. É isso que eu gosto de fazer. Eu acho que eu tenho que fazer até o momento que Deus permitir. Que maravilha. E é gratificante, né? Muito, muito, muito gratificante. Apesar da gente encontrar muitos empecilho, muitos falta, deficiência, muita necessidade, mas é isso. Eu acho que o meu conhecimento é que vai contribuir para ajudar quem precisa, né? Com certeza. E ajuda bastante, que a gente sabe. Pois é, então tá. Muito bom. Isso. E como foi, doutora, a transição para atuar também no serviço público, no centro de zoonoses, exatamente? Eu dava os 2 expedientes na minha clínica, aí então consegui ficar um expediente somente na clínica particular e fui prestar serviço, quase está com 10, 12 anos que eu estou no serviço público. E então foi isso, eu me identifiquei perfeitamente, sabe? Maravilha. É muito, muito bom, é muito gratificante, assim, o retorno das pessoas que têm necessidade e encontra um acolhimento, uma orientação, acho que de um profissional, que eu tinha minha clínica, era uma clínica localizada num canto da aldeota, particular. E então, a minha prescrição, a minha orientação, até hoje o que eu faço, é o que eu faço particular. Eu dou uma orientação como se estivesse atendendo na minha clínica. O jeito que eu atendo na clínica, hoje eu atendo no serviço público, tá? É isso que a gente tem que apresentar. Indiferente do poder aquisitivo, indiferente do cão ser de raça, sem raça, eu acho que a gente tem que fazer o trabalho por amor. Perfeito. Tá? Agora a gente vai aqui para o Dr. Joaquim também, pegar um pouquinho dele. Doutor, sua carreira começou na enfermagem e hoje você lidera ações da vigilância ambiental. Como foi esse percurso? Eu me formei na Federal, né, em enfermagem, fiz uma especialização na UES e, em seguida, logrei êxito num concurso para fiscal do município de Fortaleza, né? Fiscal sanitário, de vigilância sanitária. E aí, 14 anos trabalhando como fiscal, fazendo as inspeções nos estabelecimentos do município, junto com veterinários, nas clínicas veterinárias, nas clínicas médicas, né? Nos estabelecimentos de alimentos, né? Como restaurantes. A gente pega uma expertise muito grande na parte de estrutura e qualidade das legislações. E aí surgiu esse convite, né, da gestão para que eu
fosse gerente da vigilância ambiental. E aí foi até uma grata surpresa, porque eu descobri que ia trabalhar com veterinários, que é uma profissão que eu admiro muito, inclusive era a minha primeira escolha. Olha que legal. E eu tive até um momento triste, porque na UES, quando eu fui fazer o vestibular, um dia antes o meu pai veio a falecer, infelizmente. E aí eu acredito que tenha sido por isso que minha vida desviou um pouco, né? Eu já tinha passado em terceiro lugar na Federal em enfermagem, então eu tive que cursar, né? E agora Deus me botou para voltar para os veterinários, né? E foi até uma grata surpresa, eu fiquei muito satisfeito. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Olha que Verdade. legal. Voltou aí para essa paixão, né, da veterinária. Isso. Muito bom. E para os dois agora em si, em que momento saúde humana e saúde animal se cruzam, né? Como os profissionais dessas áreas ou deveriam colaborar mais nessas duas questões, da saúde pública e da saúde humana? Então, o animal hoje é totalmente interligado com a saúde animal. As zoonoses, as doenças transmissíveis, todos os aparatos, tudo é em relação animal e humano. Então, tudo que a gente consome hoje, nós somos responsáveis por todo o consumo de alimento, de tudo. Então, tudo tem a ver, o animal com a saúde humana. Então, é uma saúde única. Eu acredito que a interseção é muito, muito grande. Não pode sobreviver hoje o animal sem o ser humano. Uhum. E no momento que também hoje o animal tornou-se um ente da família, está sendo criado como uma pessoa da família, então a gente tem que ver que, nesse momento, o animal tem que ser bem cuidado, o animal tem que ser bem orientado. Então, para conviver com a família dentro do ambiente, ele tem que ter essas orientações. Então, eu acho que a interseção é muito grande, não tem como separar jamais. Um do outro, né? Não, de maneira nenhuma. Eu vejo bastante, assim, essa falta de entendimento, que é como se fosse a prioridade é cuidar do humano, né? Como se cuidar dos animais fosse algo que a gente estivesse tirando da saúde humana. Então, falta muito esse entendimento de que é saúde pública. Se o animal está ali doente, ele vai afetar a saúde dos humanos também. E isso mesmo, Bruna, mudou muito, já mudou demais. De um tempo para cá, a valorização, o conhecimento melhorou bastante mesmo. Então, é questão só de cultura e informação. Informação exatamente. é importante. O doutor vai completar. Doutor? Assim, as doenças, geralmente, elas são causadas por bactérias e vírus, né? E esses micro-organismos, eles transitam no ambiente, certo? Quando o animal, ele é um hospedeiro, ele é um reservatório, ou ele é um vetor dessas bactérias e vírus que vêm em direção ao ser humano para afetar a saúde humana, eles se tornam importantes para a saúde pública. Assim, a gente desenvolve trabalhos de vigilância ambiental para que os animais tenham uma saúde adequada e estes animais não transmitam nenhuma doença para o ser humano. Vou observar também que, no caso do coronavírus, né, que é um vírus que veio a princípio de animais, como morcego, né, e aí o vírus sofre uma mutação e entra no rol de doenças que afetam o ser humano. Então, sempre alertas para a saúde animal, para que eles não desenvolvam doenças neles, que muitas vezes sofrem mutações e possam vir a acometer o ser humano. Sim. Eu acho, doutora, que daí a importância da gente ter atenção com os animais. Isso. Porque se você pegar a definição da Organização Mundial de Saúde, sim, quando ela define a saúde, hoje em dia, na modernidade, ela diz que a saúde é a ausência, não é a mera ausência da doença, mas sim um completo bem-estar físico, social, psicológico. Então, quando o animal se insere na família, ele vai afetar o psicológico da família se ele ficar doente. Então, entende-se numa acepção maior da palavra saúde como um todo, né? Todo mundo bem, todo mundo saudável, né? Isso mesmo. Perfeito. E é tão importante que muita gente também não sabe que o Centro de Zoonoses, ele é ligado à Secretaria da Saúde, né? Sim. Municipal, da Secretaria que cuida da saúde humana. Então, realmente,
é muito importante essa ligação e que as pessoas compreendam o cuidado de ambos, né? Exatamente. É isso que Muito lá importante. também no Centro de Zoonose, eu não sei se eu já posso dar um adendo, que lá a gente Por faz, favor. a gente tem lá a parte de atendimento de orientação ao público com as principais zoonoses. Sim. Então, isso aí já faz parte da rotina. Então, nós temos um atendimento no Centro de Zoonose, nos boxes de zoonose da prefeitura, que o médico veterinário faz essa orientação da saúde pública, das doenças transmissíveis, da zoonose transmissível. Então, é nesse momento que a gente faz o L, enquadra o médico veterinário, saúde pública, animal. Então, é importantíssimo. Perfeito. Sabe? A gente Perfeito. pode até entrar agora nessa deixa da questão dos serviços mesmo do Centro de Zoonose, dessa contenção também, né, das doenças. O que a gente vê também, um tema é a doença da raiva, que a gente bate bastante aqui no Isso. podcast, que tem a campanha, mas não só na campanha que essa vacina ela é disponível para a população. Então, a gente tem aqui o Centro de Zoonose, que tem várias sedes, né, em Fortaleza, que dão essa vacina de domingo a domingo, é isso? Isso. Lá no Centro de Zoonose, na sede, na Betel 2980, Maraponga, lá o serviço é prestado de domingo a domingo. Tá? Perfeito. Todo dia, independente, feriado funciona, só não dia facultativo, mas funciona. Então, faz o atendimento, tem um médico veterinário para fazer a orientação e faz a vacina antirrábica. Todos os animais que vão lá no Centro de Zoonose, o veterinário avalia, vê se o animal tem condição de tomar vacina e é feita a vacinação. Perfeito. Então, lembrando que aqui a gente está falando de Fortaleza, Ceará, desse serviço aqui municipal, né? Então, a gente está divulgando o que acontece na cidade de Fortaleza, para quem está ouvindo de fora e tudo. E eu queria pedir para o doutor também falar de outras questões fora a raiva, o que é que mais está preocupando no momento, o que tem mais essa contenção assim, de doença. A raiva, ela está controlada nos animais domésticos, mas é importante ressaltar que ela ainda circula nos animais silvestres, como raposas, morcegos, né? E Fortaleza tem morcegos, né? Assim, orientar o público que se deparar com um morcego caído no chão, um morcego que está se debatendo ali, se afastar, não deixar os animais domésticos chegarem próximo, porque é nessa hora que pode haver o contato e a transmissão da raiva. Se o animal não tiver com a vacina em dia, ele pode ter, o próprio ser humano, ao manipular o morcego, pode contrair a raiva silvestre. E os casos que ainda está tendo com o animal silvestre. E o sagui, doutor, também, que é um dos reservatórios da raiva, que as pessoas costumam ficar com ele aqui acima do pescoço, no ombro. Então, isso é importantíssimo, tá? Muito no interior a gente vê isso, né? As pessoas com esse contato, ele né? tem o vírus da raiva, só não desenvolve. Então, as pessoas alimentam pensando que está fazendo bem, não está fazendo bem. Então, é um animal silvestre, você não pode manipular um animal... Não pode domesticar da maneira que... E nem atrair para próximo da sua casa dando comida, isso, porque ele vai trazer o vírus para próximo e contaminar os cães. Exatamente. Eles são muito suscetíveis a doenças, porque eles não são acostumados. Até um herpes vírus pode vir um óbito de um sagui. Então, você está tirando aquele animal que está do ambiente dele, introduzindo. Então, não tem que fazer isso. Isso não é amor ao animal. Muitas informações pertinentes aqui, importantes. E ressaltando, a vacina da raiva é importantíssima. Está erradicada? Tá. Mas tem que fazer a vacina da raiva. Independente de que o animal está domesticado, está em casa, mas tem que ser feito. Anualmente. A validade é 1 ano. E nós temos o dia D, né, doutor? Da vacinação. Mas, como a gente falou antes, ressaltou, todo dia tem vacina. Pronto. Tanto no centro de zoonose como nos boxes, que tem vários locais. Esses pontos das zoonoses, né, que existem em Fortaleza. Existe, sim. Existe. Continuando nas doenças, né? Tem a leptospirose também, que ela é transmitida principalmente pelo rato, através da sua urina, mas os cães também podem ser acometidos pela leptospirose. E a gente não lembra disso, né, doutora? Não lembra isso, exatamente. E aí a saúde humana, ela procura combater, né, os vetores e os reservatórios da doença, que são os ratos, e a gente faz a desratização periódica do município nos pontos estratégicos que apresentam maior quantidade de rato, ali
como a beira-mar, o mercado dos peixes. Então, tem um programa de controle nessas áreas, mas a população tem que ficar atenta que a leptospirose pode passar para o cão, não é, doutora? Isso, exato. Pode ser passar... transmitida, com certeza, através da urina. Da urina dos ratos. Dos ratos, exatamente. E aí o cão tem que estar vacinado com vacinas próprias para isso. Próprio para isso. Existe a vacina, só que são vacinas que não são disponibilizadas na rede pública. Entendi. São vacinas que são feitas em clínica particular. Isso é um problema de controle, digamos assim, porque tem muito animal de rua naquela região, né? Isso, exatamente. Então, para conter, fica, né, fica um pouco mais difícil, né? Tem que ter uma atenção especial, tem que ter uma atenção. de fato. Isso. E fora essas duas, eu lembro que tem no centro de zoonoses, mas a leishmaniose. A leishmaniose, que é o calazar. Isso. A leptospirose, a esporotricose, que também é uma doença transmitida por fungos, né? E esse é um ponto que estão associando muito aos gatinhos. Isso, exatamente. Isso? Os gatos são mais susceptíveis, né? É uma doença que é infecciosa, né? Transmite, é uma zoonose. E existe o tratamento, tá? Para a esporotricose, é um tratamento muito longo. Como que eles pegam esse vírus? É um fungo. É um fungo. Ele está no ar, na areia. Na areia, então o animal contaminado, a pessoa, o tutor manipula o animal, é uma lesão, tem através de feridas, normalmente o sintoma, então o tutor manipula e pega também a doença, é uma zoonose. O fungo, ele gosta muito de 3 coisas. Ambientes escuros, úmidos e quentes. Isso. Então, a areia, jardins, né? Areia, jardins, troncos de árvores, são locais que geralmente o gato frequenta. Se você reparar o hábito do gato, ele gosta muito de transitar entre as plantas, se esconder. Ele cava para enterrar as fezes dele, né? Isso. E ele afia as unhas nos troncos de árvore. Então, é aí que ele contrai o fungo. Geralmente ataca a face por isso, né? Isso. As patas, as faces. E aí é um animal que está mais susceptível à esporotricose. Ele cria uma aparência feia, né? Lesões, né? Lesões ulceradas, tá? Que geram assim uma repulsa e muita gente abandona o animal ao invés de buscar o tratamento. Tem cura. Isso. E o ideal é que a pessoa não manipule e leve logo para um veterinário para tratar, para que a pessoa também não possa se contaminar com o fungo. Entendi. Porque ele causa a doença no homem também. Então, esses gatinhos de ruas, eles estão bem suscetíveis. Sim. Com certeza, isso, bem suscetível. O habitat dele é essas árvores, essas plantas. Sim. Agora, os animais domésticos, eles têm essas vacinas que já... Não tem a vacina para esporotricose, mas são os animais, os animais são domésticos, vivem dentro de casa, domiciliados, aí não tem problema. Na verdade, o animal, quando ele está bem nutrido, desvermifugado e com a saúde em dia, ele está menos suscetível a contrair qualquer doença. Né? O animal de rua, ele está deficiente de vitaminas, né? Né, doutor? Tá verdade, com a vitaminose. Exatamente. E aí ele tende a adoecer mais facilmente. Com certeza. Mas nessas vacinas já de proteção para o felino, a V1, V4 e V5, se eu não me engano, não protege? Não protege. Não tem vacina para fungo, tem vacina para vírus e bactéria, mas para fungo a gente não tem. Entendi. Tem para outra, tem para FIV, felve, leucemia felina, AIDS felina, para panleucopenia, e aí vai indo. Não tem. Entendi. Agora, lá nós no Centro de Zoonose, nós temos programas específico, né, doutor, para essas doenças, que são o programa da leishmaniose, tem o programa da raiva, tem o programa da esporotricose. Nós temos profissionais com know-how, com perfil para orientação à população sobre essas doenças. E o tratamento, consegue fazer lá? Não, o tratamento é feito em casa, a gente faz a orientação e o tratamento nos animais é feito em casa e, com certeza, nas pessoas é feita no posto, por orientação do médico que vai orientar. Né? A esporotricose é uma doença que acomete a pele. Sim. A pele ali, o tecido, né? É isso. E aí é da família da micose. O fungo, ele causa uma micose e pode causar esporotricose, outro fungo causa esporotricose. É superficial.
Só que no animal ele causa uma lesão muito maior, né, doutora? Isso mesmo. Lesões são lesões ulceradas, como eu falei, lesões que têm a aparência de destrói o tecido, tanto o tecido de pele, epiderme, como cartilaginoso, como osso. Então, é muito invasivo. E como foi citado, esses animais, infelizmente, as pessoas, eles criam uma coisinha de pele, as pessoas já abandonam. Já né? abandonam. Ao invés de cuidar e tudo, e morre na rua. E daí, Bruna, tem que ter o diagnóstico. Sim. Tem que ter o diagnóstico. O diagnóstico, eu digo assim, simples, porque é um diagnóstico que você pode fazer uma citologia, tá? Não é um tratamento, não é um diagnóstico caro, mas a pessoa fica pensando, é uma sarna, semelhante a uma sarna. Mas não tem o exame. Mas não tem o concreto. exame, a pessoa fica usando uma Remédio medicação que não é indicado pelo vizinho, que é indicado pelo um pet shop, que é indicado pela loja, e não é. E as pessoas não sabem, e as pessoas ficam manipulando, e depois a pessoa vai no médico, chega num posto de saúde e é diagnosticada a pessoa com esporotricose. Entendi. Eu já vi vários relatos também que as pessoas vão no pet shop dar banho e chega com uma história da pessoa que deu banho, que tá com isso, tá com aquilo, sem ser veterinário de fato. Exatamente, pronto, exatamente. Então a pessoa tem que ter muito alerta do animal com lesões de pele, tá? Importantíssimo. Esse serviço do Centro de Zoonoses é muito rico, né, em explicação. Acredito que para os protetores também é de grande valia, né? Você ir no centro desse e pegar essas informações, esses conteúdos, que eu vi já alguns abrigos perdendo bastante animais, felinos, inclusive, por causa desse fungos, né? Exatamente. E nós temos, né, doutor, quando os abrigos têm algum casos semelhante ao que a gente relatou, de lesões, uma equipe lá do Centro de Zoonoses se direciona com o veterinário, eles vão lá, fazem a orientação, se possível eles fazem coleta, tá entendendo? Mesmo não tendo o laboratório lá na gente, mas levam lá para a OS, e o veterinário já faz a prescrição, tá entendendo? O tratamento já dá um primeiro passo, que é importantíssimo. Muito bom. Eu fiquei realmente um pouco surpresa. Na verdade, eu não conhecia. Eu fui conhecer o Centro de Zoonoses lá pessoalmente e fiquei bem, bem feliz pela questão das orientações que vocês prestam e tudo, porque a gente vai muito para o bem-estar animal, para a saúde, vai para o veterinário, vai para a questão da clínica gratuita, mas não passa pela saúde pública em geral, né? Que é bem importante também. Isso é o papel da gente, né? Sim. Isso é o papel da gente. Então, desmitifica muito assim. A ideia que o Centro de Zoonose é só para receber animal, recolher animal para fazer procedimento da eutanásia, de jeito nenhum. A gente trabalha com a profilaxia. Isso é... Perfeito, até outro ponto que a gente vai entrar. O que ainda precisa melhorar para que as áreas da saúde e do meio ambiente trabalhem mais juntas aqui em Fortaleza? Quando a gente fala em saúde e meio ambiente, a gente obrigatoriamente tem que observar todos os impactos que o ambiente trazem à saúde humana, né? E aí, desde fatores abióticos, que são a água, o ar, o solo, como fatores bióticos, como os animais, né? E aí você entenda animais, desde os invertebrados, como pequenos mosquitos, né? No nosso caso da dengue, né? Que inclusive a gente fez uma ação hoje, até chegar num animal de grande porte, como um cachorro, né? E um gato, que são animais também que podem veicular doenças. Essa integração, ela perpassa obrigatoriamente pelos agentes de combate às endemias. Muitas vezes você recebe na sua casa um agente da prefeitura, ali é um profissional de saúde que está querendo adentrar o seu imóvel para observar o ambiente, né? E ali ele procura focos de dengue, ele observa se seu animal de estimação tem algum sinal e sintoma grave de doença que pode causar um mal para a família. Eles têm esse treinamento, né? Então eu acredito que uma grande ajuda que a população possa dar nessa integração do ambiente com a saúde é abrir as portas para os profissionais de combate às endemias, ser bem acolhedor, né? Um profissional de saúde que está ali levando conhecimento e prevenção para dentro da casa da gente. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui para ambos, né? Como a superpopulação de animais impacta a saúde pública na cidade, né? O que diriam para os tutores que ainda têm medo de castrar os pets?
É muito difícil, já melhorou muito hoje com a causa animal, com os programas de castração, os vetimóveis, os castramóveis. Então, isso aí melhorou bastante, bastante. Essa preocupação com a castração. Existe mito, não vou castrar meu animal porque eu vou castrar meu animal porque ele vai ter doença, ele vai ter câncer, não sei o quê. Não vou, então, são várias coisas, mas eu acho que o que tem que passar para a população, que o animal ele tem que ser domesticado, ele tem que estar dentro de casa. E hoje ainda existe a cultura de soltar o animal na rua, de querer que o animal vá brincar, vá passear, não sei o que, sozinho, então aí atropela, aí tem várias doenças, várias contrações. Então, a castração, hoje em dia, ela é o programa mais claro, mais evidente, mais indicado para controle populacional, tá? Não tem que fazer outro controle através de anticoncepcional, de maneira nenhuma, isso aí dá câncer, dá problema nos animais, leva a outros tipos de doença, de patologia. Então, a castração é 100% indicada. Eu vejo em outros países de primeiro mundo, a castração é feita bem no início da vida do animal. Vamos ter problema de algumas patologias, de algum problema ósseo, uma osteoporose, sim, pode acontecer, mas o que a gente tem que fazer é o controle populacional. Primeiro que você tem que incentivar a população a levar o animal hoje nesses programas que tem castramóvel, vetimóvel, o da prefeitura é o castramóvel, do estado já tem o castramóvel, então são uns locais que são bem orientado, tem um checklist muito bom pelo conselho, são aprovados, tranquilo. Eu acho que não tem problema nenhum. E, inclusive, né, doutor, a castração é um procedimento cirúrgico que não oferece risco. A gente não escuta falar, o animal morreu na mesa de cirurgia porque estava sendo castrado. Não, eu não conheço essa notícia. Fazendo os exames básicos, pré-operatório. Então, hoje a gente tem castração que é minimamente invasiva, que é uma castração com 1 ponto, 2 pontos. Sim. Hoje você pode fazer isso e o animal retornar para o seu ambiente sem problema. Também se é aqueles animais que são feitos em coletivo, em praças, eles já retornam para o local deles sem problema nenhum, tá? Nesse caso aí, junto com o meio ambiente, junto com a Secretaria de Proteção Animal, existe algum plano para a cidade de Fortaleza junto à prefeitura para controlar essa superpopulação? Esse plano ele está em construção, né? Tendo em vista que é uma situação de saúde pública que está despontando agora, né? Sim. E aí a proteção animal ganhou o status de secretaria, que já foi um grande avanço. Eles eram apenas uma coordenadoria. Sim. E foram levados ao estado de secretaria, e agora, este ano e no próximo, eles estão organizando todas as políticas públicas de proteção animal, com o incremento dessa parte de controle populacional dos animais, sempre respeitando o bem-estar animal. Perfeito. E aumentando esse número também de castração. Exatamente. Né? Ótimo, muito bom. Que venha mais vetimóveis. Com certeza, né? Para ser o suficiente. Para ser o suficiente, muito animal, mesmo, assim, porque não tem custo. É verdade. Como que fica a situação? Porque, assim, o vetimóvel, o castramóvel, tem que ter um tutor. E esses animais de ruas? Como eu estava lhe falando, vão ser construídas políticas públicas junto com a Secretaria de Proteção Animal para ela substituir esse tutor. O poder público, quando o problema é muito grande, o poder público toma a frente e traz para si a responsabilidade. Aí, como vai ser operacionalizado isso, vai ser com o secretário de Proteção Animal. Maravilha, isso que a gente está querendo ver. Continuando aqui, o que vocês gostariam que a população compreendesse melhor sobre o trabalho que o Centro de Zoonoses oferece? Em relação à parte de tratamento, um dos gargalos nossos é sobre a leishmaniose, o calazar, tá? Que é uma zoonose, é transmitida pelo mosquito, tá? Tem todo o ciclo, e então, às vezes acham que o animal é o vilão da história, mas não, o vilão da história é o mosquito. É o mosquito que transmite a doença, tá? Então, esse mosquito, ele não tem hábito natural, o hábito dele é noturno e diurno, no final da tarde e ao amanhecer. Então, ele vive muito no ambiente, o hábito natural dele é matéria orgânica, é resto de lixo. Então, é isso aí. E o centro de zoonose, a gente preserva
por uma orientação de controle desse lixo, do saneamento, e tudo para o tutor ter a educação sanitária, para não transmitir a doença, tá? E lá no centro de zoonose a gente tem uns exames que é feito gratuitamente, que é o DPP, que é um teste de controle, tá? Depois do teste de controle, a gente vai para o sorológico, que é uma segunda prova, para saber se realmente o animal está contraído com a doença. Se o animal tem a doença leishmaniose, existe a orientação pelo Ministério que a gente pode orientar que tem o tratamento, não tem a cura, mas existe o tratamento. Existe outras repelentes que são os encoleiramento, que também o Centro de Zoonose tem um programa de encoleiramento, distribui a coleira, tá? Maravilha. Esses animais, eles fazem parte de um programa, eles são acompanhados por um período de 4, 6 meses, feito o encoleiramento, uma extensão de 4 anos, entendeu? Em bairros que tem mais incidência da doença, tá? Então, é nesse momento que o Centro de Zoonose, então deu positivo, vai ser feito o procedimento, a eutanásia? Não, o tutor ele é autônomo, o tutor é o responsável pelo animal. Então, a gente orienta que tem o tratamento. Normalmente é feito pela rede particular. A gente, na rede pública, a gente não tem condição de fazer a orientação, porque o retorno não é assíduo que a gente prioriza. Então, a gente fala que tem e o tutor, ele é o responsável pelo tratamento. Certo. E então, hoje, a gente tem um serviço de um carro que faz o recolhimento, quando a pessoa liga se o animal está positivo, nas 2 provas. Só recolhe o animal com 2 provas positivas. Não recolhe o animal com uma prova, e existe um carro que a gente vai buscar o animal para fazer o procedimento com autorização do tutor. É feito com o veterinário, são de acordo com a legislação 1000 para fazer o procedimento da eutanásia. Então, uma resolução. Tudo dentro da lei, é tudo conforme o tutor permitir, não é aquele bicho de 7 cabeças que está chegando... o carro ali da carrocinha para recolher o animal e levar para eutanásia. Hoje em dia é proibido terminantemente a carrocinha ir buscar animal, fazer recolhimento de animal de rua. A gente só vai buscar o animal que tem o tutor. E é feito um termo de consentimento. Isso é se o tutor ligar. Se o tutor ligar. O tutor liga perguntando e se ele autorizar. Senão a gente orienta que existe o tratamento. O tratamento, né? Tá? Entendi. E lá no centro de zoonose, como funciona? O tutor chega com o animal, faz o teste, deu positivo, depois faz o segundo teste. Na hora que o tutor chega, ele é orientado a fazer a prova, o teste, o DPP, tá? Que a orientação é a cada 6 meses, certo. Tá? Então, assim, se em outro lado o animal, por exemplo, com 4 meses apresentar algumas lesões de focinho, lesões de pele, emagrecimento, unhas crescidas, tá? Ele pode fazer antes, mas é feito o teste. Se deu reagente a primeira prova, a gente coleta a segunda prova, que é feita a sorologia, que é o teste de ELISA. E ele sai em torno de 15 a 20 dias úteis. Tá? Entendi. Tem o site da prefeitura, ele entra no site e vê o resultado. Ou então pode ligar. Então, essa questão mesmo dessa doença específica que vocês gostariam de desmistificar, né? Sim, mas hoje já melhorou muito, né, doutor? Já melhorou bastante. A leishmaniose, ela é uma doença que por ser, né, uma doença que afeta também o ser humano, ela faz parte do escopo de atuação da vigilância ambiental. Nessa perspectiva, nós temos, né, profissionais que recebem o cão lá para fazer a análise clínica. Junto com a análise clínica é feita a coleta, como a doutora bem disse, ali um teste rápido, por nome DPP. E aí, se der positivo, coleta o sangue para fazer a contraprova, que é um teste mais específico, ELISA, tipo ELISA, né? Isso. Que vai dar a positividade do cão. Lembrando que a leishmaniose, que é o calazar, né, no cão, ela não tem cura ainda. A AUS está procedendo pesquisas numa medicação, e o que a CEVAM, né, que é a Célula de Vigilância Ambiental, pode fazer de apoio é ajudar nessas pesquisas, porque o intuito da saúde pública é curar todos, né, inclusive os cães. Perfeito. Como é uma doença que passa para o ser humano, a gente recomenda
e não tem tratamento, a gente recomenda que a pessoa faça, não tem tratamento não tem cura. A gente recomenda que a pessoa faça o tratamento que controla, que reduz bastante os níveis séricos da doença no sangue. Aí, com isso, a pessoa, somada aos outros métodos de proteção do mosquito não chegar até o cão, como a coleira, os repelentes, né, que existem, isso mesmo. consegue se conviver com aquele animal doente, mas se ele não estiver manifestando sintomas, ele não estiver em sofrimento clínico, né, ali com muitas feridas, com emagrecimento, aí ele consegue ficar dentro de casa. Mas vale frisar, isso é um gasto muito grande, pois é uma doença que não tem cura e você sempre vai ter que estar arcando com aquilo. Isso. Pode fazer? Pode fazer. É de responsabilidade do dono é uma decisão do dono. Manter o animal que está possivelmente transmitindo uma doença grave, que o mosquito pode vir picar ele e picar uma pessoa de casa, uma criança ou um idoso que seja picado por um mosquito que está com leishmaniose é complicado. É uma doença gravíssima, né, que vai para o São José, que é um hospital de referência aqui para doenças graves, e aí cabe ao dono decidir. Lembrar que a gente, na saúde, a gente vive momentos históricos. Há muitos anos atrás, não existia nem anestésico, então quando uma pessoa cortava a perna, que ia precisar fazer a amputação, se você assistir os filmes, você vai ver a pessoa tomando conhaque, mordendo uma trava, né, para não quebrar os dentes de dor, e um médico pegando um serrote. Então a saúde, ela vai evoluindo. Naquele tempo, era obrigado àquela medida, porque não tinha o anestésico, não tinha os meios cirúrgicos adequados. Hoje, como é que está a leishmaniose nos animais? Ainda não, infelizmente, ainda não tem cura, e a medida sanitária adequada para proteger os outros animais que estão saudáveis e os seres humanos que estão ao redor daquele animal ainda é, infelizmente, a eutanásia. Mas não é feito de uma forma assim de caça às bruxas, de nada. É uma forma conscientizada que as pessoas têm que ter a orientação e a consciência. E o respaldo, né, doutor? O respaldo pela resolução que eu falei, resolução 1000, então é uma coisa extremamente ética. Mexe com a emoção, e mais humanamente possível. E lembrar que o animal acometido de leishmaniose, ele está em sofrimento. Sim. Ele tem um crescimento do fígado, né, doutora? Tem crescimento hepatosplenomegalia. Exatamente. Ele tá em sofrimento, ele não está se alimentando direito, ele está com dor. Então, o ideal é fazer um procedimento médico. E orientação, tem que ter orientação, tem que ter acompanhamento, Bruna. Por isso é que a gente fala que na rede pública a gente não tem esse tempo todo para estar acompanhando. O animal, na rede particular, ele vai ter muito mais acesso, tá? De exames, porque você tem que fazer controle a cada 4 meses. Então, são exames que não são baratos, são exames caros, né? E a doutora Alice mesmo, inclusive, ela já fez uma consulta com a cadela que eu tenho, fila, e ela me disse, inclusive, que a medicação, que a minha cachorra estava com suspeita de leishmaniose, e eu já estava preparando meu coração. Por quê? Porque ela disse que a medicação é dada pelo peso do animal. Então, fila, o tratamento ia ser mais de R$5.000, entendeu? Então, eu não tinha condição. Então, eu já estava me preparando emocionalmente para me despedir, né? Entendi. Tem que ser uma medicação, um protocolo certo. Tem que fazer o estadiamento, né? É só achar que vai dar um comprimido que vou fazer isso, não. Se tem que assumir com uma boa medicação. E o doutor acabou de falar mesmo que esse medicamento que está sendo desenvolvido pela UES é um medicamento que vai ser provavelmente um preço mais barato, que a população que não tem condição vai ter acesso à medicação. Então, é isso que tem que ser visto. A leishmania é uma doença desafiadora para nós veterinários. Há tempos, há anos que a gente vive no combate e realmente muitas coisas já... E que bom saber que existe essa parceria entre vocês e a UES, né? Que é a faculdade, a universidade, para desenvolver melhorias. Mas é isso, é uma questão séria. A prevenção também ajuda bastante. A prevenção, como a doutora Alice falou, é justamente no ambiente, né? O mosquito, ele tem hábitos crepusculares, que é aquele ao entardecer e ao amanhecer, ele sai para se alimentar no crepúsculo, né? Quando está nascendo o sol, está baixando o sol, é igual um vampiro, né? E aí ele vai ali, ele tem um hábito de andar, ele voa pouco, né? Ele fica ali num perímetrozinho curto,
geralmente próximo à matéria orgânica, e o cachorro tem mania de passar ali, geralmente é no quintal, né, numa ruazinha, num acúmulozinho de lixo, e o cachorro passa, fica por ali, e aí o mosquito pica e contamina. Então, como a doutora Alice falou, a gente deve repisar. Tirar o lixo orgânico, é o lixo orgânico, não é uma latinha. Sim. A latinha é por causa da dengue, né? Que pode juntar água, né? Mas o lixo orgânico, o resto de comida, aquele entulho, aquela areia com folha úmida, né, doutora? Isso, resto de planta, de frutas, né? Limpar o quintal. Limpar o quintal, embaixo de mangueira. Vai bem a tudo, né? Limpar o quintal. Vai bem a tudo. Tira todo tipo de praga, inclusive evita acidente com animais peçonhentos, barata, tudo. Rato. A limpeza ainda é a solução melhor para a saúde, né? É a conscientização, é a cultura que a gente tem que passar para o nosso povo. Perfeito. Para fechar, então, a gente vai fazer aqui o bate-pata, que é um quadro assim bem dinâmico, que eu falo uma palavrinha e vocês vão falar o que vem em seguida. Eu vou bater uma patinha aqui, humana com a senhora, você vai fazer bate-pata com o doutor Joaquim, e eu vou falar aqui as palavras aí por ordem, doutora Alice e doutor Joaquim, pode ser? Vamos lá. Bem-estar animal. Preocupação com a saúde animal e humana. Perfeito, doutor. Integração entre a saúde pública e a proteção animal. Ok. Abandono. Triste. Muito triste. Doutor? Um comportamento indevido do ser humano. Castração. Perfeito. Apoio 100%. Doutor? Planejamento familiar. Maravilha. Saúde única. Saúde única engloba tudo. Família, animal, gente. Perfeito. Saúde única, uma tendência e uma necessidade. Perfeito. Animal comunitário. Um perrengue. Você tem que ter responsabilidade não só com a alimentação, fazer a vacinação, ter um cuidado completo. Só porque é comunitário, vai ser largar? Não, tem que ter todo cuidado. Eu acho que o animal comunitário ele deve ser tratado como uma criança que é em guarda compartilhada, né? Sendo delimitada as responsabilidades de cada um. Esse é pela comida, esse aqui é pela saúde, pela parte da vermifugação, né? Isso, se dividir organizadamente dá certo, né? Perfeito. E zoonose? Zoonoses é assim, é a parte que a gente tem orientação para a população. São as doenças transmitidas dos animais para o homem. Então, é cuidado, expertise. Perfeito. Doutor? Zoonose, uma missão e um trabalho que nunca vai acabar. Fiscalização. Importantíssimo. Tem que entender que tem que ser fiscalizado. Porque se não for fiscalizado, a gente não cumpre. Perde o controle. Doutor? Fiscalização é uma ferramenta do poder público para observar se está adequada a alguma coisa. Então, é necessário, é obrigatório. Okay. Tutor consciente. O tutor consciente, ele é a pessoa melhor que tem. Então, ele não tem que agir só por amor, ele tem que agir pela consciência, pela necessidade e ver que o animal tem opções que tem que ser feitas. Então, não só é o amor, ele tem que também ter consciência que o animal às vezes sofre e o animal tem dor. Perfeito. Tutor consciente é o pai com responsabilidade, né? Você tem pais que não têm, tem pais que têm. Tutor consciente é aquele que traz para a sua vida um pet, né? E ali ele vai se preocupar com as necessidades do pet e arcar com as necessidades, né? Na alegria e na tristeza, né? Em primeiro lugar, né? Às vezes mais do que a necessidade emocional dele, né? Veterinária pública. Veterinário é importantíssimo, muito importante. Demais. O veterinário tem que se dispor. Perfeito. Doutor? Veterinário público é uma necessidade, tendo em vista esse contato que a gente tem das doenças e a transmissibilidade entre animais. E aí o veterinário ele está intrinsecamente ligado a essa rede, né? E é necessário. Um sonho para Fortaleza. O sonho para Fortaleza é que os animais não sejam abandonados, que Perfeito. encontre várias doações. Maravilha. Um sonho para Fortaleza é que seja Holanda, né? Que lá não tem nenhum animal abandonado e aqui se transforme na Holanda, né? Olha que bem, pegou meu... Que maravilha. Um bom exemplo, gente.
Seria realmente um sonho, assim. Um sonho. Estamos chegando aqui ao final, só tenho a agradecer a presença da doutora Alice, doutor Joaquim. Foi um episódio com bastante informação aqui, muito importante para esse bem-estar animal, para a população. E eu vou pedir para que eles deixem uma mensagem final para os ouvintes aqui na Câmara. Se quiser deixar a rede social também para acompanhar o Centro de Zoonose, por favor, fiquem à vontade. Eu que agradeço, eu queria agradecer ao Pod Miau por esse convite e meu abraço carinhoso a vocês, aos animais de 4 patas. Gente que agradece, Tá, doutora. um abraço. Doutor Joaquim. Agradecer ao convite, dizer que a Secretaria de Saúde está sempre à disposição, através de suas células e órgãos, célula, no caso nossa, Vigilância Ambiental, dizer que caso a população tenha algum problema, ligar para o 156 e abrir o chamado, e reforçar, abram as portas para os agentes de combate às endemias. Perfeito. Eu só tenho a agradecer aqui, muito obrigada, doutora Alice, muito obrigada, doutor Joaquim, por esse papo tão necessário e inspirador. Obrigada também a você que ouviu até aqui. Esse episódio está disponível no YouTube, Spotify e Deezer. Siga o Pod Miau, compartilhe com quem se importa com os animais e até o próximo episódio. Muito obrigada.